grupo de líderes empresariais do Noroeste Paulista reuniu na noite desta quarta-feira no Medical Center do Hospital Alsta profissionais da área médica para o segundo encontro empresarial de Rio Preto. O destaque foi a presença do médico doutor em oftalmologia e presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, Cláudio Lotenberg, que ministrou palestra sobre as perspectivas para a saúde frente ao envelhecimento. Em entrevista à CBN, o Dr. Lotenberg falou que acredita que o Brasil esteja pronto para acolher a população idosa, que cresce anualmente, mas que existe a necessidade de investimentos na adequação de profissionais do cuidado especializado dos idosos. Eu acho que o Brasil está preparado, sim, e eu vou te explicar o porquê. Porque grande parte daquilo que o idoso precisa não é tratamento e assistência. Grande parte do que ele precisa é cuidado e, sobretudo, solidariedade. E eu acho que nesse quesito o Brasil é um país privilegiado, né? Para quem conhece o mundo, conhece a natureza do brasileiro, evidentemente que existe um suporte muito diferenciado para isso. Agora a questão é que a gente precisa discutir isso dentro de uma ótica um pouco mais profunda. Eu acho que o Brasil precisa aprender a lidar com a questão do envelhecimento. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Esse processo é um processo que vai exigir um investimento de capital humano. Nós vamos ter que aprimorar as competências humanas, profissionais que saibam trabalhar em relação aos idosos. Nós vamos ter que ter tecnologia adequada, utilizar os recursos que hoje estão chegando, principalmente telemedicina, dispositivos móveis, quer dizer, existe uma perspectiva enorme em relação a isso. E eu acho que é um mundo que se organiza, né? Mas que o Brasil está se preparando adequadamente, sim. Infelizmente, o que a gente percebe é que o discurso da questão da saúde, de forma geral, é um discurso que acontece de maneira cíclica, né? Ele acontece a cada 2 anos, nos períodos eleitorais. E eu lamento que seja dessa forma, porque ganha muito cunho compensatório. Eu acho que a relação com o idoso é o que precisa de uma política estruturante. Mas eu sou um otimista e eu confio muito no nosso país e eu acho que o Brasil está preparado para discutir isso. Ex-secretário municipal de saúde de São Paulo durante o governo Serra, Dr. Cláudio Lotenberg aponta como principal característica da melhoria na saúde pública o crescimento na expectativa de vida do brasileiro. Eu acho que o Brasil melhorou nas questões da saúde. O maior indicador disso é a expectativa de vida das pessoas, né? Não obstante a isso, nós vemos aí muitos problemas e eu acho que não são problemas de caráter de atendimento. Eu acho que o sistema de saúde brasileiro tem uma falha brutal, que é ter como porta de entrada principal o hospital. E o hospital não é local para paciente ser atendido. Grande parte dos problemas são problemas para serem resolvidos ambulatorialmente. Nesse sentido, o Brasil avançou, e particularmente em São Paulo. Nós começamos, eu na verdade fui secretário municipal da saúde em São Paulo, nós criamos a primeira AMA. Hoje, a estrutura de AMAs, de UPAs, que são unidades que têm muito mais capacidade resolutiva ambulatorial, cresceu muito. A questão é que aumenta a expectativa de vida, as pessoas estão mais velhas, precisam internar mais. Então, a questão da saúde são gargalos sucessivos. Dificilmente você vai encontrar uma mecânica de solução permanente. Os Estados Unidos passam por crise, colocam muito dinheiro. A Europa tem um sistema social muito parecido com o nosso, mas também passa por diferenças, dificuldades, também colocando muito mais recursos. Então eu acho que a gente vê evoluções, mas evidentemente que as faltas, as carências são muito grandes. Sobre o embate entre a Prefeitura de Rio Preto e médicos, Lotenberg deu a sua opinião e afirma que o problema está na inflexibilidade de ambos os lados em não negociar. O médico ele perdeu muito do respeito. Ele hoje é um profissional muito mal remunerado, mas por outro lado o médico também não tentou entender uma nova realidade, que no fundo norteia as sociedades como um todo. Nós somos remunerados muito por aquilo que nós fazemos, né? E infelizmente nós não somos reconhecidos pelas qualidades e por valor agregado. Então não existe estímulo à eficiência, pelo contrário, existe um estímulo ao desperdício. Então é um sistema caótico remuneratório que acaba culminando, evidentemente, com a desvalorização do próprio trabalho médico. Isso não é só em Rio Preto, acho que no Brasil como um todo. Por outro lado, o médico dá poucos sinais de que ele quer mudar essa realidade. Ele discute a questão do salário, mas não propõe novos modelos. Enquanto o médico não tiver um papel mais ativo, como um protagonista de propostas que possam melhorar não só a sua remuneração, mas as condições de trabalho, as políticas públicas, a capacitação, a dispersão, porque os médicos são concentrados nos grandes centros urbanos, quer dizer, quando a gente vai aos grandes rincões, as regiões mais distantes, praticamente você não tem médico. Então não adianta radicalizar e achar que existe uma culpa da sociedade que penalizou o médico. Eu acho que o médico de fato está desprestigiado, ele reivindica algo que lhe é legítimo, mas por outro lado ele poderia fazer muito mais do que ele já faz.
De Rio Preto, Daiane Oliveira.